Nós temos esse mês o Dia Mundial do Diabetes. Em termos de visão, aliás, como todo, no organismo inteiro, o diabetes é um problema. A brincadeira que eu faço sempre é o seguinte: o açúcar dentro do sangue, no caso do diabetes, que o açúcar é em excesso, ele funciona igual uma lixa. E ali ele vai lixando as veias por dentro, as artérias vão sendo lixadas com aquele açúcar, só para fazer uma imagem, o tanto que é grave. Então, esse lixamento dessas veias, no começo, não sente nada, a pessoa menospreza, acha, não, está tudo tranquilo, e não, eu posso ser indisciplinado, não tem tanto problema, mas é porque, no fundo, ele não sabe o que está acontecendo. Aí, com o tempo, à medida que essas veias vão sendo lixadas, as paredes vão ficando finas. E aí, depois de alguns anos, o que vai acontecendo? As veias vão arrebentando, dando hemorragias, só que não é num local só. Acontece no corpo inteiro. Isso acontece no cérebro, nos rins, no fígado, nas pernas, para tudo quanto é lado. Então, por isso que o diabetes é uma doença assim, que envolve o corpo inteiro. Para o lado da visão, tem uma coisa que é a nossa área, que é a área da catarata, o que é a catarata? Vamos lá entender a catarata e como que o diabetes, como que o açúcar pode interferir nisso. Dentro do olho, nós temos uma lente, essa lente chama cristalino, e isso aqui, o cristalino, é proteína pura. Isso aqui, ela é transparente, limpinha, porque ela é proteína. Então, ela sofre influência do metabolismo. Então, quando há uma alteração na composição dos líquidos, na composição do sangue, o que vai acontecer? As proteínas vão alterar. E essas proteínas vão ficar naturalmente mais densas. E isso vai fazer mudar a densidade do cristalino. À medida que vai passando o tempo, se isso não for controlado, essa densidade do cristalino vai aumentando e vai ficando opaco. E aí, então, desenvolve a catarata. Então, a catarata é o embaçamento do cristalino. Mas antes de chegar nesse embaçamento, antes de chegar nessa catarata, a coisa mais importante e mais frequente são as alterações de grau. Por exemplo, a pessoa depois dos 45 anos, ele já não muda de grau, quer dizer, existe a necessidade do óculos para perto. Nessa faixa de 40, 45 anos, o cristalino deixa de ser elástico, então ele deixa de resolver o problema de focalização perto, e aí nós passamos a depender de um óculos para perto. Então, essa mudança vamos chamar de envelhecimento do cristalino, é uma coisa fisiológica. Então, é normal as pessoas começarem a não ver perto e precisar de um óculos para perto. Isso acontece nesse período, nessa faixa dos 40 aos 45, 48 anos. Só que, teoricamente, isso aí é uma coisa normal, fisiológica e estável. Agora, mudar o grau de longe nessa idade já é diferente, porque isso significa que mudou a densidade do cristalino. Por quê? O que poderia mudar o grau de um óculos, da pessoa precisar de um óculos e precisar de ficar mudando de grau? Seria o comprimento do olho. Mas nessa idade, o olho, a pessoa já não cresce mais, o olho já não cresce mais e nem diminui. E aí muda o grau. Por que aconteceu a mudança desse grau?
o que fez mudar, o que faz mudar grau depois dos 45 anos, que já está usando óculos de perto, que já está resolvido o problema da idade, essa mudança de grau significa alguma alteração no metabolismo. Precisa dar uma olhada no fígado, se o colesterol, se o ácido úrico, dá uma olhada na tireoide, ver se não são hormônios tiroidianos, hormônios também da menopausa. Porém, se nada disso é alterado, cuidado, porque pode ser simplesmente a glicemia, pode ser a taxa de açúcar que está alterada e está fazendo com que o cristalino tenha uma densidade diferente, tenha uma densidade maior, e isso faz então alterar o grau, quer dizer, alterar a visão, e a pessoa vai no médico e encontra lá que precisa trocar o grau, que o óculos para longe está mudando. Então, nessa hora, o controle do açúcar precisa estar na lista das possibilidades de estar causando essa mudança nesse grau. Então, as pessoas mais idosas, que já está tudo estável e que a visão começa a mudar de grau, não é normal. Não é normal porque significa que essa mudança é uma alteração no cristalino. E o açúcar, quer dizer, o diabetes, o descontrole dessa insulina lá no diabético pode estar causando uma catarata. Então, em termos de catarata, o mecanismo de criar essa opacidade é a alteração, ou seja, a opacificação das proteínas do cristalino. Quer dizer, as outras alterações causadas pelo diabetes, isso pode acontecer nos vasos, as tromboses, as hemorragias. Isso acontece geralmente lá na retina, lá no fundo do olho, assim como em todas as veias do corpo. E o olho também entra nessa, se dá a trombose, a vascularização, para tentar refazer aquela região que faltou sangue lá dentro do olho, aí começa a criar veias, então o olho começa a ter hemorragias frequentes, aí já é uma fase mais evoluída, é uma fase das alterações vasculares. Mas a catarata está sendo envolvida, quer dizer, ela está evoluindo de acordo com as alterações, o descontrole do açúcar.